Olá, bem-vindos ao Prodcast, um podcast que vai trazer o melhor sobre a gestão, inovação e o futuro da tecnologia na gestão pública. Eu sou a Ju Ferreira, estou aqui com o André Vieira, gerente de comunicação da Prodan, e hoje o nosso convidado é muito especial. É o Francisco Forbes, presidente da Prodan, que está realizando uma transformação aqui na gestão de tecnologia pública. Francisco, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar com a gente. E a gente queria, antes de tudo, saber um pouquinho da sua história. Você que fez história como empreendedor no setor privado. Por que você aceitou vir para a área pública e como foi essa transição aqui na Prodan? Obrigado, Ju. Obrigado, André, pelo convite. Foi uma surpresa muito grata o convite para assumir essa posição, minha primeira posição na área pública, onde, curiosamente, eu vejo muita semelhança entre o público e o privado, dado que a Prodan é uma empresa com uma certa independência operacional da prefeitura, apesar de ser uma empresa da prefeitura e prestar serviços para a prefeitura prioritariamente. Ela tem uma vida própria, tem uma estrutura própria, um orçamento próprio e desafios de uma empresa como outra qualquer. E justamente é essa visão que o prefeito queria implementar na Prodan. Então, talvez tirar a Prodan de um espaço onde ela era secundária, ela era uma empresa que a gente fala que tirava pedido e a gente deixa da posição do tirar pedido para oferecer soluções, trazer soluções mais criativas e participar de decisões estratégicas, pensando a tecnologia como um investimento e não como um custo para a gestão municipal. Uhum. Você chegou aqui, sentou na cadeira de presidente da Prodan, a gente viu que você começou a implementar um processo de reestruturação na empresa muito significativo, né? Muito visível. Quando você chegou, tomou pé da situação, como é que você fez para estabelecer o que deveria ser prioridade da sua gestão? Boa pergunta, André. Eu separaria assim, eu primeiro comecei pelas finanças, depois por entender as entregas e eficiência em cada uma das áreas. A gente fez também algumas reestruturações de equipe, eu acho importante a gente ter um mix de cabeças de fora e de dentro, né? Eu trouxe algumas pessoas que nunca tinham trabalhado na administração pública, assim como eu, a Ju também que está aqui com a gente, mas também trouxemos pessoas da administração pública de muita experiência. Então, eu acho que esse mix ele é muito proveitoso, tanto para quem já tem a experiência do público se refrescar com a experiência de fora, quanto para quem é de fora ter a consciência e a segurança das ações que está tomando, guiadas pelas pessoas que já têm experiência nos processos internos e também a experiência do que já foi tentado no passado, para a gente não tentar reinventar a roda de algo que já funcionava. Você falou, eu vou fazer mais uma aqui, Ju, sem querer tomar a dianteira, mas só para aproveitar e emendar. Você falou no começo da sua primeira resposta que uma das mudanças que você fez foi justamente mudar o perfil da empresa da antiga tiradora de pedidos para um perfil um pouco mais protagonista, né? E a gente tem agora a criação, cerca de 50 dias, do marketplace de soluções e produtos da Prodan, que é o Prodan Store. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Prodan Store, que obviamente é uma guinada clara para quem conhece e para quem não conhece a Prodan, na mudança radical na modelagem de negócios e que indica claramente que a Prodan vai seguir a sua vocação de ser protagonista como GovTech, né? Ótima pergunta também. Falando um pouco sobre Prodan Store, basicamente é um marketplace de soluções para cidades, de soluções que a gente desenvolve aqui dentro de casa e de soluções que a gente revende também de outros fornecedores, sejam eles grandes empresas, Microsoft, Google, como empresas médias e até startups. E a gente leva essas mesmas condições que a gente tem aqui para as outras cidades do Brasil. Sem licitação, inclusive, sem necessidade. Sem a necessidade de licitação, por meio da compra direta. Por quê? Porque, novamente, para a gente homologar um fornecedor aqui, ele precisa passar por todos os processos, já passou pelos processos para fornecer para a cidade de São Paulo, então a parte de registro e de homologação desse fornecedor já foi feita, então a gente consegue também ampliar isso e garantir essa mesma segurança que a gente toma e esse cuidado que a gente toma ao adotar uma tecnologia para a cidade de São Paulo, para levar isso para outras cidades do Brasil. A gente já está com uma fila de muitos interessados, com 2 eventos de lançamento, a gente tem mais de 100 cidades já em contato com a gente para discussão de algumas soluções. Uma outra surpresa que eu tive, Ju, quando eu cheguei, foi de encontrar uma empresa que tem cerca de 1.000 colaboradores
54 anos de idade e muitos talentos, muito conhecimento, muitos sistemas excelentes desenvolvidos aqui e por que não levar isso para fora? Então, eu acho que muito da ideia do marketplace, da Prodan Store que a gente está trabalhando hoje em dia, veio dessa surpresa muito positiva que eu tive ao chegar na Prodan e me deparar com uma empresa que tem um nível de desenvolvimento de tecnologia equivalente ou até superior a empresas de mercado que eu conheço muito bem. Então, por que não levar a Prodan para o mercado? Por que não fazer uma mudança cultural na Prodan, onde ela deixa de ser uma empresa que vai no vácuo das demandas, mas sim uma empresa que gera essas demandas, que entende a necessidade do gestor público da população e traz uma solução de tecnologia. De novo, agora com inteligência artificial a gente consegue fazer isso muito mais barato e mais rápido. Então eu estou muito animado com os próximos anos que nós reservamos aí de tecnologia para a cidade de São Paulo e dizer que nós aqui estamos prontos para participar dessa revolução tecnológica que a AI vai proporcionar em diversas áreas, mas a gente aqui na cidade de São Paulo está muito preparado e estamos acompanhando essa revolução de uma maneira muito ativa e muito responsável e muito segura para a população. Você falou sobre isso ser uma medida de necessidade para um negócio da empresa, mas no fundo é uma iniciativa de inovação para o governo, né, para as GovTechs, para todas as cidades. Toda essa a questão do que a gente está desenvolvendo de IA também vai estar disponível, vai estar toda essa stack em algum Vai. momento disponível na Prodan Store para todas as prefeituras e todos os municípios poderem comprar. Com certeza. Eu não acho que a gente precisa pensar AI como um produto separado, mas AI vai estar em todos esses produtos. AI, mais do que um fim, ele é um meio por onde a gente vai desenvolver todas essas soluções e por onde a gente vai conseguir fazer mais soluções de maneira mais rápida e mais barata. Para você ter uma ideia, Ju, que antes a gente demorava 6 meses, 1 ano para desenvolver, agora a gente consegue desenvolver em 2 semanas, 1 mês. Então, o nível de velocidade que a gente tem para desenvolver sistemas, para desenvolver soluções, é muito maior com inteligência artificial. O uso da inteligência artificial na ponta, vamos dizer assim, como a gente entende hoje, com soluções como o Grok, ChatGPT, onde você entra, acessa e conversa com uma plataforma de inteligência artificial generativa, também está dentro do nosso escopo. A gente está participando muito ativamente das discussões de todos os aspectos legais para a utilização por servidores públicos de inteligência artificial, começando e protagonizando por São Paulo um movimento que também vai influenciar outros municípios no Brasil. Também estamos participando de várias discussões a nível nacional das políticas de uso de inteligência artificial no setor público. De novo, tanto pelos servidores como na ponta pela população, oferecido pela iniciativa, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Novamente, a cidade de São Paulo protagonizando os movimentos de inovação, protagonizando a adoção de novas tecnologias, mas de maneira segura e responsável. Isso torna São Paulo, ou evidencia São Paulo como uma referência, né, nessa replicação de tecnologia e como um município que tem toda a vocação para ser protagonista nesse processo. Com certeza, André. A gente tem isso como vocação, eu diria até um pouco natural. É claro, com muito orgulho de ser paulistano e participar dessa gestão onde a gente está fazendo coisas incríveis, mas São Paulo, ela não é inovadora ou tecnológica por opção. Com o tamanho da cidade que a gente tem, se a gente não utilizar a tecnologia, a gente não consegue gerenciar. E por necessidade, a gente tem que desenvolver essas soluções para ajudar a gente a conseguir gerenciar uma cidade tão grande quanto São Paulo. Então, essa necessidade e esse verdadeiro laboratório que a gente tem aqui com uma cidade do tamanho que a gente tem, com a complexidade que a gente tem, faz com que a gente tenha um ambiente mais favorável para testar tecnologias em escala. A gente brinca que o que funcionar aqui em São Paulo provavelmente vai funcionar em outras cidades do país. E a gente já vem fazendo isso há muito tempo, né? Que outra cidade tem uma Prodan com 54 anos testando e utilizando e implementando e vivendo tecnologia para cidades.
Então, acho que muito dessa experiência, de novo, não por opção, mas por necessidade aqui na cidade de São Paulo, mas uma necessidade que gerou um conhecimento, que gerou ativos tecnológicos, que gerou sistemas, onde a gente confia muito. Isso tudo agora pode estar à disposição de outros municípios. São Paulo, sim, protagoniza muitos movimentos, até pela sua idade, né? Um dos municípios mais antigos do país, que traz com Uhum. essa experiência referências em várias áreas. A gente está aqui falando de tecnologia, mas São Paulo já é uma referência para outros municípios, para zeladoria, para políticas públicas de transporte, mesmo para legislação, para governança de dados, para, enfim, governança de organização dos funcionários, das equipes. Então, por a gente ter um laboratório, um exemplo, uma referência de uma cidade que é do tamanho de um país, é muito bom para outros prefeitos do Brasil que eles possam contar com a Prefeitura de São Paulo como uma referência de boas práticas. Não estamos dizendo aqui que a gente é perfeito. A gente também aprende muito com outros municípios. Agora, o volume e a escala que a gente tem na cidade de São Paulo é incomparável. Então, a gente se beneficia muito dessa inter-relação, tanto de aprendizado mútuo, como de fornecimento de tecnologias. Tem o inverso também, André, desculpa eu me alongar na minha resposta, mas a gente também trabalha em parcerias com municípios menores para testar soluções de maneira mais ágil e depois trazer para São Paulo. Então, Maravilha. esse trabalho a quatro mãos com outros municípios, também com o governo do estado e também com o SERPRO, que, aliás, eu gostaria de salientar aqui um momento único de alinhamento entre SERPRO, PRODAN e PRODESP, que nos beneficia muito do ponto de vista de compartilhamento de informação, compartilhamento de ideias, de planejamento e de estratégias. Então, eu acho que nós estamos num momento único de exploração tecnológica no Brasil, e nós podemos fazer isso de maneira muito organizada se todos trabalharem juntos, cada um com o que tiver de melhor para a mesa. Esse alinhamento ele já vinha se formando e hoje, até pela proximidade que eu tenho com o presidente Amorim, do SERPO, e com o presidente Gileno aqui da Prodesp, eles me receberam muito bem entrando nesse mundo público. E uma das minhas primeiras medidas aqui como presidente foi me apresentar, me colocar à disposição e ver como que a gente, Prodan, conseguiria participar de um jogo que já estava acontecendo em um outro nível e a Prodan estava um pouco, talvez, num ritmo diferente, um pouco para trás. O que eu fiz foi, na verdade, levantar a mão para esses dois gigantes que têm muito a ensinar aqui para a gente, dizer, olha, queremos participar do jogo. São Paulo pode atuar muito na escala municipal, no relacionamento com as cidades, eh, e nós estamos trazendo uma nova cultura, uma nova gestão, uma gestão mais aberta. Então, contem com a gente dentro dessa estratégia que já ia se desenhando, e agora a gente aproveita esse momento de alinhamento, que é muito bom tanto para a cidade, quanto para o estado, quanto para a nação, porque a gente tem exemplos nas três escalas que aconteciam de maneira independente e que agora podem se combinar, se organizar para as duas empresas não fazerem a mesma coisa e a gente também poder pensar a tecnologia para o país nas três escalas, né? Dado que a gente tem um pensamento de tecnologia federal, numa visão mais macro, a gente tem uma visão de tecnologia estadual, numa visão um pouco menos macro, diria intermediária entre, né, país e cidade, onde você pensa a organização dos estados, e a tecnologia municipal, que é muito mais operacional do dia a dia, que é o que a gente representa aqui na Prodan. Maravilha. Eu só queria, eu não sei se tem mais perguntas, mas eu queria falar sobre visão de futuro da gestão Uhum. pública, né? O uso de tecnologias, etc. Eu acho que você já falou um pouquinho, mas falando agora de futurismo e do futuro da Prodan, como você vê a Prodan aí para os próximos Hum. anos? Eu espero que a gente aqui na Prodan possa ditar um pouco do futuro e surfar a onda da tecnologia na gestão pública. Eu acho que a gente está diante de uma revolução com o crescimento da inteligência artificial nunca antes vista na história, do ponto de vista de economia, cultura, desenvolvimento de conteúdo, com o advento da inteligência artificial. Para o bem e também para o mal, né? Com o advento da inteligência artificial, os crimes cibernéticos explodiram e a gente tem uma onda
proporcional ou até mais rápida de crescimento de ataques cibernéticos e de riscos digitais dentro dos sistemas. Então, é ingrato, mas é meio lógico que quanto mais digital fique o governo e os serviços, mais eles possam ser atacados por hackers, por iniciativas de crime cibernético. Então, eu acho que a grande preocupação que a gente precisa ter é de trazer muita tecnologia, mas trazer de maneira responsável. Quando a gente fala de testar tecnologia no serviço público, no governo, a gente lida com dados de muitas pessoas, com muito volume, com sistemas muito críticos. A gente não pode correr o risco de fazer um teste no sistema de saúde e ficar sem sistema ou sem infraestrutura nos hospitais da rede municipal. A mesma coisa nas escolas. Então, tudo que a gente precisa fazer com muita segurança, com muito olhar no detalhe e, no limite, eu até diria, com muito carinho. Eu acho que essa é a visão também que eu quero trazer para a Prodan, da Prodan ter realmente uma visão de envolvimento quase que pessoal com a introdução das tecnologias, chegando na ponta, acompanhando a introdução das tecnologias, não só como um fornecedor, como um vendedor de sistema, mas alguém que está na ponta, entendendo a necessidade do cidadão, entendendo a necessidade do secretário que está na ponta, atuando com a política pública, para a gente transformar isso em sistema e para a gente conseguir trazer tecnologia de uma maneira que realmente vai resolver um problema. Não como um sistema que a gente vai ficar 1 ou 2 anos perdendo tempo para implementar ou se arriscando em digitalizar um sistema de uma maneira que não é 100% segura. Então, Ju, para resumir, eu acho que visão de futuro é muita inteligência artificial com muita responsabilidade, sabendo que a gente vai passar por uma transformação muito grande, muito intensa em várias áreas, é até difícil a gente dar exemplos, a gente se estenderia aqui por pelo menos mais umas 3 horas, mas eu chamo a atenção que para todo o movimento de revolução tecnológica, principalmente, que desencadeia revoluções paralelas, culturais, econômicas, financeiras, de trabalho, de posições de trabalho, né, que a gente está vendo já os primeiros efeitos, precisa ser encarada com muita responsabilidade, porque a gente está trabalhando com a vida das pessoas. Então, isso é o que a gente vai fazer, continuar avançando, mas com muita segurança no que a gente está fazendo. Perfeito. Legal, é isso. Eu queria agradecer. Já queria deixar o convite para uma próxima, para a gente poder fazer mais um pouquinho dessas 3 horas aí falando das novidades de Prodan. Espero que a gente tenha muitos projetos aqui para contar. Deixo o convite também para todo mundo conhecer a Prodan Store, porque é uma iniciativa muito bacana que vai trazer muita inovação para outros municípios. Uhum. E é isso. Vamos lá, vamos para os próximos podcasts. Obrigado, gente. Obrigado, Francisco. Obrigado, Ju. Obrigado, Obrigada. André. Obrigado, Ju. Obrigado a você que teve paciência de nos assistir. E venham conhecer a Prodan. Venham conhecer o que a gente tem de tecnologia para oferecer para o seu município. Vamos discutir, vamos entender necessidades para transformar essas necessidades em aplicações práticas de tecnologia e seguras. Obrigado.